Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Muita luz para o seu coração, paz para você, para sua família, para o mundo todo, né? Quinta-feira, dia 9 de março, mais uma quinta-feira abençoada e, como sempre, cheia de possibilidades para que a gente possa construir no nosso coração um lugar melhor para a gente viver, né? Porque o coração é nosso e, claro, externalizar isso também para o mundo ao nosso redor. Meus amigos, imagine se você tivesse a chance de aprender uma das situações, ou junto, né, com uma das situações que mais marcaram a vida de um dos mais famosos e importantes médiuns da história da humanidade. Nos conta nosso amigo Divaldo que Chico teve uma experiência muito profunda que o marcou logo no início do desenvolvimento do seu mandato mediúnico missionário de amor, lá em Pedro Leopoldo, que fez com que ele tivesse essa marca por toda a sua vida, tanto que ele gostava muito de compartilhar, de relembrar essa história com amigos muito queridos. Infelizmente, quando o Chico começou com a sua mediunidade, nós estamos falando lá dos anos 20, 30 principalmente, aconteceu um assassinato na cidade de Pedro Leopoldo. Foi achado, né, encontrado morto um rapaz, a princípio após uma briga. E naquele momento, né, uma cidade pequena, pacata, muito pacífica, aquilo acabou sendo um escândalo, né? E durante muito tempo as pessoas ficaram muito preocupadas com a mãe desse rapaz, porque era uma senhora muito querida, muito bondosa e naturalmente era uma mãe agora sem o seu filho. Chico orou muito, pediu muito a Deus para que pudesse abençoar essa senhora, iluminar o rapaz no mundo espiritual, assim como todas as outras pessoas, né, de Pedro Leopoldo. Mas aí Chico uma vez estava à noite na sua casa, fazendo as suas preces, o seu culto, o seu evangelho, quando ele viu, né, um amigo espiritual se aproximar dele e falar assim: Chico, por favor, precisamos muito levar o evangelho no lar e o conforto para a casa da nossa irmã. Ela está precisando bastante. Então Chico não se fez de rogado, né? Pegou o evangelho e junto com outros dois amigos foi até a casa da mãe desse rapaz, mesmo sem avisar. E chegando lá, bateu a porta, né? E ela atendeu, ficou muito feliz, ela gostava muito do Chico, né? Chico muito carinhoso, como sempre falou: a senhora permite que a gente entre? Nós gostaríamos muito de orar com a senhora. E já era mais ou menos na hora do jantar. E ela, claro que sim, muito obrigado por vocês terem vindo. Ela se emocionou, tadinha, imagina, né? A gente morava com o filho sozinha, então tinha que conviver com aquela situação nova, completamente inesperada. Calcula, meus amigos, calculem a dor dessa mulher. Então ela vai ver Chico entrando com os amigos e pelo menos a alegria, infla novamente o coração dela, a esperança. Então eles se põem à mesa para começar o evangelho no lar. Fazem a prece. E nisso toca, bate, na verdade, não é a campainha, bate na porta uma pessoa. Aí eles interrompem momentaneamente, essa senhora vai até lá, atende e vê que se tratava de um mendigo. E então fala: pois não, por favor, a senhora não tem uma comida aí? Eu estou morrendo de fome, não comi o dia todo, estou cansado. Aí ela olha para o Chico, os amigos, né, que estavam lá para o evangelho no lar, e fala assim: meu filho, eu até tenho, mas agora nós vamos conversar com Deus. Vamos fazer uma coisa? Entra aqui, participa da oração com a gente, assim que terminar, eu preparo uma coisa para você comer. Bem, o homem não tinha nada melhor para fazer, né? Estava com fome, acabou entrando, falei: vou esperar para ver o que dá. E ficou lá quietinho, sem entender nada, prestando atenção, para ver se acabava logo ele comia, né? Um jantar que a senhora ia lá fazer para ele, ia doar para ele. E aí a história conta, naquele momento, é feita a oração, a prece, e eles abrem o evangelho, abre aspas, por acaso, que nunca existe acaso, e a gente sabe disso. E olha só o que é que sai: perdão das ofensas. Ah, a senhora chorou. E foi lido o evangelho sobre a importância do perdão. E ela ali fazendo um comentário sobre a dor que ela estava sentindo, ela dizia: olha, eu tenho sentido muita falta do meu filho. Eu não sei por que aconteceu o que aconteceu, mas eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu com certeza perdoo o assassino do meu filho. Porque deve ser uma pessoa muito infeliz, muito triste. Porque para um ser humano matar outro, ainda mais alguém como meu filho, certamente só sendo alguém com graves problemas, eu me coloco na posição da mãe dessa pessoa. E com certeza essa mãe deve estar sofrendo muito. Então eu o perdoo, onde quer que ele esteja, eu o perdoo. Então Chico se emociona, né, com a grandeza moral daquela mulher. Todos ficam emocionados. E aí, quando termina o evangelho,
o mendigo que estava olhando tudo à distância, né? Chico conta que chega perto da mulher e fala: "A senhora é a mãe do morto?" Eu, sim, sim. Né? Do rapaz que morreu? Sim, sou eu. Ele respira fundo e fala: "Olha, eu vou comer o que a senhora preparou porque realmente eu estou com muita fome." E aí se ajoelha aos pés da mulher e fala: "Mas eu quero te pedir perdão. Porque se a senhora já foi capaz de perdoar um assassino que a senhora não conhece, né? Eu, que infelizmente fiz isso, né, quando de uma briga, alcoolizado, cheio de problemas, eu era o assassino, gente, vê se pode. Ajoelhado, pedindo perdão a ela, falou: "Agora só me resta seguir a minha consciência, porque se a senhora foi capaz de me perdoar, a única coisa que eu posso fazer é me perdoar também e cumprir com o meu dever." E ele saiu de lá voluntariamente e foi se entregar na delegacia. Todo mundo estava atônito, né, com essa história. Se ela parasse aí, já era motivo suficiente para a gente parar e refletir, mas ela não terminou, não. Chico foi embora para casa, foi dormir. Quando foi no meio da noite, aparece um espírito com muita luz. E imediatamente Chico abre os olhos, esse espírito o cumprimenta com muito carinho e ele fala: "Chico, eu vim agradecer." Assim, mas agradecer pelo quê? "Chico, eu sou," vejam só que coisas, "eu sou o filho da senhora que você ajudou. E eu quero lhe agradecer por ter ido lá ajudar a minha mãe nesse evangelho no lar, porque fui eu que levei o meu assassino até lá, que o guiei até lá para poder pedir essa esmola. Porque nós tínhamos débitos no passado e era necessário que fosse ajustado. Naturalmente, não era para que houvesse um assassinato, mas não importa. O importante é que eu estou em paz, entendo hoje tudo por que aconteceu e meu coração perdoa-o. E para mim era muito importante que minha mãe também se libertasse de qualquer mágoa e ele seguisse o seu caminho. E graças à sua intervenção, Chico, sempre despretensiosa e amorosa, isso foi possível." Chico chorou muito, percebendo como o mecanismo sutil da justiça divina funciona e como, meus amigos, o amor verdadeiro funciona. Então essa história o marcou para a vida toda e ele gostava de repetir como essa história tinha sido importante para ele. Então, nesses dias difíceis que nós passamos hoje, dias que às vezes eu tenho certeza muitas pessoas pensam em perder a esperança, muita gente acaba cometendo a loucura de pensar no absurdo de tirar a própria vida, numa completa falta de fé em Deus e em si mesmo e fé no futuro em dias melhores que virão. Em dias em que a gente às vezes vê, né, muitas coisas fora do lugar, porque a gente está indo para a regeneração e até chegar lá não tem jeito, é uma transição mesmo. É sempre bom relembrar histórias que nos lembram como o amor vencedor, como o tempo vence qualquer tipo de sofrimento e como nós, quando nos colocamos a serviço do Evangelho de maneira despretensiosa, sem nenhum tipo de intuito que não seja servir a Deus, onde quer que esteja, quando nós somos chamados, assim como fez Chico, a gente sempre é instrumento de luz e paz para quem está precisando e para as nossas próprias almas. Por isso, lembrando Joana de Ângeles, não existe ninguém solitário quando é solidário. Seja mais solidário, abra seu coração e ame mais, ensine seus filhos a amar mais, dê o exemplo para os seus pais e parentes para amarmos-nos mais, nos dedicando à humanidade de alguma forma, porque com certeza de algum jeitinho você pode ajudar a humanidade a ser um lugar melhor. O primeiro passo é cuidando de você, não é assim? E depois cuidando de quem está ao seu redor. Tá bom? Luz e paz para o seu coração, que essa história possa te inspirar como me inspira sempre que eu ouço ela, leio sobre ela, e que você possa ter uma quinta-feira maravilhosa. E quero agradecer, como sempre, aos irmãos, aos amigos queridos da Casa de Bezerra de Menezes, meus amigos do bairro Ipiranga. Ontem foi uma noite memorável, não só pelo lançamento do CD na casa, né, que eu já disse, em breve a gente vai ter a condição de poder estender esse CD para todos os lugares e todos os países que a gente está alcançando com a pílula. Guardem só um pouquinho, mas pelo amor, pelo carinho. E como falava nosso Marcelo, a casa fisicamente ela é pequena, mas é incrível como ela se agiganta para receber as pessoas e os corações que lá estão. Lá é a casa do Jorge. Lembra do Jorge que eu contei em outra pílula do Evangelho? O Chico tinha o Jorge dele, nós temos o nosso, né? Todos nós temos o nosso em Belo Horizonte. E ele estava lá lindo como sempre, generoso como sempre, compartilhou sua história de morador de rua, um homem que nunca reclamou, né? Nunca reclamou a despeito dos maus tratos da rua, mostrando como o evangelho, o conhecimento, né, esse conhecimento espírita libertador, fez com que ele voltasse à vida com alegria e com amor. Então, só agradecer. Eu envio na sequência uma foto no final emocionante, aquelas fotos de bolinho com os trabalhadores da casa, para compartilhar um pouco desse momento feliz.
né? A gente precisa disso, né, meus amigos? Muitos momentos felizes para a gente eternizar o Evangelho na nossa vida. Então, é isso. Fiquem com Deus, luz e paz para o seu coração. Nos inspiremos nessa linda e maravilhosa história do Chico. E você já sabe, até breve, até muito breve.